Olá, aqui é a professora Vanessa e nessa aula continuaremos o estudo sobre campo elétrico. E o primeiro assunto a ser abordado vai ser o campo elétrico uniforme. Esse tipo de campo elétrico é caracterizado por apresentar mesma intensidade, direção e sentido em todos os pontos do espaço. Logo, as linhas de campo, que vão caracterizar esse tipo de campo elétrico, elas vão estar igualmente espaçadas em qualquer ponto do espaço que você, logo, também essas linhas, o vetor campo elétrico vai estar tangente, que é o que a gente viu, as linhas de campo nos servem para nos orientar o mapeamento desse campo elétrico no espaço. Então, vão ter mesma direção e sentido em qualquer ponto do espaço que você tenha a geração desse tipo de campo elétrico. Bem, como que a gente consegue gerar esse tipo de campo elétrico? Uma das maneiras é através de uma placa infinita, cuja você vai ter nessa placa infinita uma distribuição uniforme de cargas, nessa superfície. E como que essa distribuição uniforme, essa placa vai estar uniformemente, a gente falou de distribuição uniforme de carga, uniformemente carregada. E como que nós podemos calcular esse campo elétrico aqui? Basta a gente conhecer esse sigma, que é a densidade superficial de carga, que eu vou detalhar um pouquinho ali abaixo, e a permissividade elétrica do meio. Se for um vácuo, o índicezinho 0, certo? Essa densidade superficial, pessoal, ela é a carga por unidade de área. Por que é adequado eu usar a densidade superficial? Porque agora você não tem uma carga concentrada em um único ponto, como foi o caso lá do campo gerado por uma carga pontual. A carga agora, as cargas estarão distribuídas ao longo da superfície do material, do corpo, do sistema que está gerando o seu campo elétrico, certo? Então vamos, A unidade, antes da gente ir para a próxima parte, é o coulomb para o metro quadrado. Então vamos para o próximo slide, que a gente vai ver uma outra maneira que você também tem de gerar esse campo elétrico uniforme. Caso a gente tenha duas placas infinitas, por exemplo, igual está aqui, uma positiva e a outra negativa, certo? As duas estão carregadas uniformemente, certo? Então, o que acontece? Se a gente olhar aqui no interior, olha só o que a gente tem. Se eu analisar só para a placa positiva, o vetor campo elétrico vai estar o quê? Apontando para fora da placa, a gente viu no slide anterior. Aqui, a única diferença da placa negativa é o seguinte, vai ser o sentido do vetor campo elétrico. Em vez de ele estar apontando para fora da placa, ele vai estar apontando o quê? Para dentro da placa, certo? Então, a gente vai ter esse vetor campo elétrico aqui. Logo aqui no meio, entre as placas, o campo elétrico resultante é um campo uniforme, que é resultante o quê? Do somatório da contribuição de cada uma dessas placas aqui. Então, esse é o campo elétrico uniforme, que, ele vai ser sigma sobre epsilon zero. Por que sigma sobre epsilon zero? Porque a gente viu que para uma placa, quanto que era? Era sigma sobre 2 epsilon zero. Então, meio mais meio dá quanto? 1. Então, por isso que fica sigma sobre epsilon zero. Fora da placa, olha lá, vamos olhar aqui. Se aqui fora da placa como que vai ser o campo gerado? Também vai gerar um campo uniforme aqui. Então, vamos olhar aqui, Olha só. Aqui, se eu olhar para essa placa positiva, as linhas sempre de campo estão apontando, estão aqui atravessando a placa, certo? E o que ocorre? Olha só. Então, atravessa a placa e vai estar apontando o quê? Para fora da placa. Se eu pensar na contribuição da placa positiva, o campo também, a linha no caso as linhas aqui atravessam a placa, estão perpendiculares à placa, mas olha só, o sentido é sempre apontando em direção à placa. Então, logo se a gente olhar, o que a gente viu, qual que é a característica do vetor uniforme? Ele tem mesma direção, intensidade, e no caso aqui, como um é de carga positiva e outro é carga negativa,
Olha os vetores, gente, só muda o sentido, então vão se anular. Então, aqui fora, a gente tem que vai ser 0. Vamos olhar do outro ponto aqui, ó. Então, se eu olhar para esse outro ponto, olha, o vetor campo elétrico para esse ponto aqui, o gerado pela placa carregada negativamente, é o que? Nesse sentido, apontando em direção à placa. Agora, o campo gerado por essa placa aqui, carregada positivamente, vai estar o quê? Apontando no sentido para fora da placa, ó. Para fora da placa. Logo aqui, ó, se a gente olhar a soma vetorial, também vai dar nula. Então, com isso, o que a gente tira? A gente tira o seguinte, que fora das placas, o campo elétrico vai ser nulo. Então, a gente tem duas maneiras de visualizar esse campo elétrico uniforme, ou gerado por uma única placa, seja ela positiva ou negativa, tá? Ou se eu tiver uma configuração de duas placas uniformes, no caso, duas placas carregadas uniformemente, tá? Duas placas infinitas carregadas uniformemente, e você vai ter um campo elétrico uniforme formado aqui entre essas placas, certo? Então, agora, vamos colocar um exemplo para a gente visualizar um pouco melhor esses conceitos que a gente acabou de abordar. Então, olha só, gente, uma partícula de carga menos 2 vezes 10 a menos 8 coulomb é colocada em um campo elétrico uniforme, vertical, de intensidade igual a 3 vezes 10 ao quadrado Newton por coulomb e permanece em repouso. Determine o peso da partícula. Então, quais são os dados? Que a carga é menos 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. O módulo do campo é 3 vezes 10 ao quadrado Newton por coulomb. Embora eu não tenha colocado aqui, né? Essa figura é dada para nos orientar sem os vetores, tá? Só que essas placas e a carga, porque eu já fui fazendo aqui para explicar para vocês e aproveitei a figura. Então, olha só, o campo, qual é o tipo de campo, pessoal? É um campo elétrico uniforme, tá? Vertical, tá? E o sentido dele vai ser esse aqui, ó, certo? Então, você tem duas placas, tá? Uma placa positiva e uma placa negativa, é o mesmo que a gente abordou ali no slide anterior. E você tem um campo elétrico uniforme sendo gerado. Olha só esse campo elétrico, gente, vertical para baixo, certo? Eu tenho uma carga aqui colocada aqui e ela permanece em repouso. Então, vamos analisar. Se a carga permanece em repouso, qualquer corpo que tem massa, ele está sujeito ao campo gravitacional, certo? E, consequentemente, ele vai sentir esse campo gravitacional através da força gravitacional que o campo gravitacional produz, certo? Que vai tender a fazer esse corpo aqui descer. Mas, o que ele está falando? Que ele permanece em repouso. Se ele permanece em repouso, tem que ter uma outra força aqui contrapondo a força gravitacional, fazendo com que esse corpo não se mova, fique parado. E quem que é essa força? É a força elétrica, tá? Porque essa carga está dentro de um campo elétrico, tá? Então, logo ela vai sentir esse campo elétrico através da força elétrica. Então, é essa configuração de vetores que nós temos. Você tem a força gravitacional apontando na vertical, tá? Apontando para baixo, e vai ter a outra força, que é a força elétrica, puxando essa carga para cima. Então, as duas têm que ter a mesma intensidade, mas sentidos opostos. Para quê? Para uma se contrabalancear a outra e não deixar o quê? A carga se mover, certo? Então, nós temos o seguinte, que o módulo dessa força gravitacional é quem? É o peso. E é ele que a gente está querendo encontrar. E a condição para a situação de repouso, a gente acabou de falar, né, pessoal? Que a intensidade da força elétrica vai ter que ser exatamente a intensidade da força gravitacional. Mas a gente não tem a força elétrica, tá? Então, mas a gente tem como elementos que nos permitem calcular essa força elétrica, que é a carga
e o campo. Por quê? Campo é o que? A força por unidade de carga. Isolando a força, então a gente tem que força é a carga vezes o campo elétrico. Logo, olha só, a carga é 2 vezes 10 a menos 8 e o campo elétrico é 3 vezes 10 ao quadrado. Então, a gente tem que a força elétrica é 6 vezes 10 a menos 6 newtons. E, portanto, o peso vai ser igual a essa mesma intensidade, vai ter que ter a mesma intensidade da força elétrica dessa partícula, vai valer 6 vezes 10 a menos 6 newtons, ou 6 micronewtons, tá? Se você preferir colocar dessa forma. Então, essa é a intensidade da força gravitacional, ou seja, do peso, tá? Então, com isso a gente consegue definir, tá, o peso da partícula. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o campo elétrico gerado por um condutor esférico eletrizado. Então, como nós podemos ver, a distribuição de cargas num condutor, tá? Ela sempre tende, aqui, se a gente tá vendo nesse caso aqui do condutor esférico, elas vão migrar para a superfície do condutor, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, olha só, no interior do condutor, o que nós podemos visualizar? Não tem carga nenhuma. E quem é responsável por gerar quem é responsável por gerar o campo elétrico, gente? Carga que gera campo elétrico. Então, se eu não tenho as cargas aqui, elas todas migraram aqui para a superfície, isso quer dizer que o campo elétrico é nulo, certo? Já no exterior, tá, do condutor, numa distância, tá, que é muito maior do que o raio desse condutor esférico, nós temos o seguinte, que o campo elétrico gerado vai ser semelhante daquele que foi gerado por uma carga pontiforme. Ou seja, a gente tem um comportamento desse condutor como se as cargas estivessem concentradas todas aqui no centro do condutor, tá? E com isso surge, tá? Por esse comportamento das cargas migrarem para a superfície, num condutor eletrizado surge o que a gente conhece de blindagem eletrostática. E essa blindagem, né, que é baseada nesse comportamento da migração, né, para a parte mais superficial do condutor, foi demonstrada por Faraday, tá, experimentalmente, através do seu experimento que ficou conhecido como a gaiola de Faraday, no qual ele construiu uma gaiola metálica, tá, e a carregou com auxílio de um gerador de alta voltagem e detectou que o campo era nulo no interior da gaiola. Logo, esse experimento que está aqui, ó, que mostra aqui até uma imagem antiga, pessoal, é uma ilustração que foi retirada da página do Royal Institution, que é um instituto britânico que é dedicado à ciência, e o Faraday e muitos outros cientistas famosos foram membros desse instituto. E aqui do lado a gente tem uma figura, tá, que demonstra um tipo, tá, de blindagem eletrostática que nós teríamos no nosso cotidiano. Que, por exemplo, se a gente tiver numa tempestade dentro de um carro, desculpe, vamos só voltar aqui, se a gente estiver na tempestade dentro de um carro, a carcaça metálica do carro vai nos oferecer a proteção contra os raios, contra as descargas elétricas, né? E isso justamente porque a carcaça do carro vai funcionar como uma gaiola de Faraday, tá? Bem, agora nós vamos abordar um outro assunto, que é o poder das pontas, tá? E o que esse poder, o que isso diz, tá? Esse poder das pontas, o qual o Franklin foi um dos cientistas que notou esse efeito, o que ele conseguiu visualizar? Que as superfícies pontiagudas, tá? Elas tinham, tá, a capacidade de acumular
tá? Mais cargas. E dessa constatação, tá? Do Franklin, tá? Vai vir a invenção, vai resultar na invenção dos para-raios, o qual nós falaremos mais detalhadamente a seguir. Mas antes disso, nós vamos entender como funciona a formação das tempestades. Então, pessoal, a explicação da formação das tempestades, tá? Na verdade, a associação das descargas elétricas quando tem uma tempestade associada com um fenômeno elétrico também foi um mérito do Benjamin Franklin. Inclusive, tem um experimento, né, que dizem que é de sua autoria, que aparece em vários livros, em várias bibliografias do Franklin empinando uma pipa durante a tempestade, né, junto com o filho dele, e que daí desse experimento ele teria comprovado, né, que a descarga elétrica, o relâmpago, ele tinha a natureza elétrica. Na verdade, o que acontece, pessoal? Em algumas cartas que o Franklin escreveu para o Mitchell, que era um dos correspondentes dele, ele sugere essa experiência, mas ele não afirma, né, que nunca tenha feito de fato essa experiência, que aliás é uma experiência muito perigosa, né, pessoal? Então, olha só, vamos entender como que formam, né, essas tempestades. Então, seria da seguinte maneira: as nuvens vão ficar carregadas negativamente. E aí, elas vão induzir uma carga positiva aqui no solo, certo? E o que acontece, gente? Quando a gente tem um acúmulo muito grande de cargas, tá? A gente tem o seguinte: o ar, a priori, ele não é um bom condutor de eletricidade, tá? Ele é considerado um dielétrico, ou seja, um isolante, mas quando o campo fica muito intenso, tá? Ele vai proporcionar, no caso, ele vai provocar um fenômeno chamado de ruptura dielétrica, ou seja, ele vai fazer esse material que é dielétrico começar a ter características de um metal, aliás, de um material condutor, que seria o tipo dos materiais metálicos. Então, ele vai passar a conduzir, tá? E com isso, a gente tem as descargas elétricas. Então, os relâmpagos, tá? São essas descargas elétricas que ocorrem quando esse campo elétrico ficou muito intenso e provocou a ruptura dielétrica do ar, certo? O raio é o efeito luminoso que a gente observa. E o trovão seria o efeito sonoro. Por quê? O que acontece, gente? Quando essa descarga passa, ela vai aquecer tanto o ar no caminho do qual ela está passando, que vai acontecer o seguinte, que vai ter uma expansão muito rápida, no caso das moléculas de ar, e nisso vai provocar esse som, que é um som até bem estrondoso, certo? E com isso a gente explica a formação das tempestades. E o que acontece? Essas descargas elétricas a gente sabe que causam muito prejuízo. E daí, com essa sacada, né? Na verdade, com essa observação muito importante que as cargas tendem a se aproximar, no caso, tendem a se aglomerar de uma maneira mais fácil em pontas, a gente tem um surgimento, né? Que também é um mérito do Franklin, do para-raios. Tá? E como que funciona o para-raios? Então, a ponta concentra as cargas, né, que a gente já falou, a tendência natural, né, dessas cargas se aglomerarem. Aí o campo muito intenso ioniza o ar nessa região, ou seja, provoca a ruptura dielétrica. E a nuvem vai descarregar essa descarga no para-raio. Então, você oferece o quê? Um caminho para o raio. E bem aqui, geralmente, os para-raios sempre são ligados aqui a um fio que joga ele para a terra, né? Para jogar essa descarga para a terra, para ter o aterramento, certo? Então, pessoal,
agora a gente finaliza, né, o nosso estudo de campo elétrico. E muito obrigada por terem assistido essa aula até o final.